Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade. Eu sou o Ricardo Bezerra, está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real sem corte dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia. E quem diz que futebol não faz movimentar a economia? Com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o programa Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo, é isso mesmo, o programa é ao vivo e que você pode participar pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza Conexões comigo, Ricardo Bezerra, e também nos meus pessoais Instagram e Facebook. Meus amigos, ele tem 44 anos e atua na área financeira há 28. Ele sempre sonhou desde criança em ser presidente do clube que tanto ama. Começou a ajudar o clube desde 2012, através de um projeto chamado Projeto Ceará 2000. E no fim de 2015 ele foi integrado à diretoria executiva do Fozão. Em seu currículo, ele carrega várias premiações nacionais pelo modelo de gestão financeira aplicado ao mais querido. E para você ver como é a vida, no último dia 29 de março, esse cara finalmente realizou o seu sonho de criança, tornando-se presidente do Ceará Sporting Clube. O nome dele é João Paulo Silva, esse jovem aqui, que vai ser responsável pela grande virada do Vozão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Ricardo. Desculpa aí o atraso, tá? Eu tava em outro compromisso, mas satisfação aqui estar participando do seu programa. Prazer lhe conhecer também pessoalmente. Só ouvi falar muito bem de você. Obrigado. Você é um ícone aí né? E tamo aí, você falou, muito feliz. Quem vai pagar é o Thiago. Thiago Silva é que vai pagar. Então, vamos entrar no programa, então, tem muita coisa pra gente falar. Como aqui. Você falou, muito feliz em estar assumindo aí o clube do meu coração. Um simples torcedor de arquibancada que fez valer a palavra tem poder, né? Eu sempre, quem me conhece sabe, quem me conhece desde de criança sabe que eu sempre dizia. E um dia você eu dizia duas coisas, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu entrei no banco, eu tinha 15 anos. Fui menor estagiário e eu sempre dizia: um dia eu vou ser diretor desse banco e um dia vou ser presidente do Ceará. Infelizmente não consegui ser diretor, mas fui gerente, né? Fui gerente de banco 14 anos, dos 20 que eu trabalhei. Então, para mim também é um orgulho. Você não foi diretor do banco, você foi presidente da sua própria empresa depois, né? Aí depois eu tive essa visão, né, empresarial para João Paulo, abrir um negócio. Você, todo mundo fala bem de ti, certo? Todo mundo fala bem de ti. E a gente tá se conhecendo agora, mas eu vou dizer uma coisa que eu gostei em você de cara. De cara. Você sabia que a final do Cearense era sábado, hoje é segunda-feira, ressaca, mal do mundo. E poderiam acontecer duas coisas: ou o Ceará ser campeão ou não ser, né? E aí você honrou seu compromisso e assumiu isso. Não, eu vou de qualquer jeito, não tem isso não. Deixa eu começar aqui, porque aqui a gente tem uma cronologia, mas eu vou começar pelo fim, sabe? Eu vou começar pelo fim. Deixa eu confessar uma coisa pra ti, eu e muitos torcedores do Ceará. Quando o Ceará caiu pra Série B, João Paulo, a raiva que eu tive foi tão grande que eu pensei e digo: eu não vou mais torcer, eu vou abandonar o futebol, não quero mais saber de futebol, já tenho muita coisa para me preocupar na minha vida, e eu não nasci e não mereço sofrer não. E quem se acostuma a comer filé não quer comer carne de pescoço mais não, né? É fato. Mas foi um negócio assim que eu passei um mês mais ou menos assim, sem querer saber de nada. Mas eu vou te confessar uma coisa, aí volta, né? A paixão é muito grande, o cabo vai voltando, o Ceará vai ganhando. A derrota de ontem, que não foi derrota, foi um empate. Mas o Ceará jogou tão bem, né? Apesar de não saber segurar o diabo de um marcador, ele jogou tão bem que eu digo: não, eu não fiquei chateado ao ponto de ficar como fiquei antes. Porque eu sei que o Ceará tem time para ir para a Série A, de ganhar desses outros Guabiru que estão lá na Série B. Tem condição. Não é um mau time, tem condição de ser campeão do Nordeste. Então eu acho que muita gente está sentindo o que eu estou sentindo. Mas eu quero te perguntar, por que, vou começar pelo fim,
Por que desgraça o Ceará só perde no final, macho? Um tempo tem que ter 35 minutos pro Ceará agora. Não, eu acho que assim, né, Ricardo, uma final, principalmente um clássico, é um jogo muito de detalhes, né? Então o jogo estava muito aberto ali, nós fizemos 2-0, infelizmente levamos um gol ali no final de pênalti. E é como eu falei, final são detalhes. A gente poderia ter, naquele lance do Eric ali, ter feito o 3-1 e o jogo acabar, né? Mas infelizmente são coisas do futebol, né? Ganha quem erra menos, quem tá mais atento. E infelizmente não foi o nosso dia. Mas também sair do estádio com cabeça erguida, agradecendo o torcedor. Isso é muito bom. Acho que um dos principais motivos que eu quero, na verdade, que eu decidi assumir o Ceará é para realmente trazer a confiança novamente do torcedor. A gente sabe que o Ceará tem uma massa gigantesca e que muitos daqueles que torcem Ceará não têm condições, né? E a alegria que tem, muitos têm problemas familiares, profissionais, financeiros, e a gente sabe que o futebol é uma das coisas que nos dá alegria, né? Então a gente tem que, eu tô trabalhando muito para isso, para a gente poder voltar a dar alegria ao torcedor. Bom, vamos voltar pro começo, depois a gente volta a falar da realidade do Ceará e dos teus planos para recolocar o Ceará no seu devido lugar, que é a elite do futebol, tá? E eu quero falar também sobre a preparação do Ceará para entrar com o pé direito, ganhar do Ituano esse fim de semana. É no sábado, né, o jogo? O jogo é sexta-feira, às 21h30, lá em Itu. Ganhar esse jogo de qualquer jeito e também ganhar a Copa do Nordeste. Mas deixa eu voltar. Bom, você é do setor financeiro, né? Você passou 28 anos no setor financeiro e eu queria te perguntar o seguinte: quem foi que te levou a torcer Ceará? Como é que foi que começou essa sua paixão pelo Ceará? Rapaz, a minha história é até curiosa, né? Assim, porque na verdade meu pai se separou da minha mãe, eu não tinha nem nascido ainda, para falar a verdade, né? E aí eu, muito menino, morava com minha mãe e duas tias, e aonde eu morava tinha um amigo meu da mesma idade ali, em 1986, eu tinha 7 anos, e o pai dele era torcedor do Ceará. E na época a gente gostava de... Uma das brincadeiras que eu gostava muito era aquele time de botão, né? Então eu ganhei um... acho que ganhei um de aniversário, eu acho, que era o Atlético Mineiro. Então gostei muito das cores preto e branco, né? E aí o pai desse meu vizinho nos convidou para ir pro estádio a primeira vez, então foi assim, e nós éramos 4 amigos, né? E dos 4, só na verdade quem gostava de futebol era eu. Os demais gostavam mais de videogame, aquela coisa. E aí eu me apaixonei, né? Fui pro jogo, o Ceará ganhou de 2-0. Não, na verdade ele não era meu padrasto ainda, né? Na verdade ele era meu vizinho. Tá. Aí minha mãe casou novamente depois, depois de 2 anos. E meu padrasto torcia pro rival. Poxa. Toda a família dele e a família do meu pai também torce toda pro rival. Mas eu sei que ambos já partiram desse plano espiritual. Eu tenho certeza que ambos estão muito orgulhosos de mim, estão felizes, né? Sabe que isso sempre foi um sonho e que, assim, tô só figurando como é que foi a minha paixão pelo Ceará. E depois disso eu passei a acompanhar, mas também não tinha condições de ir, porque era muito criança. Mas aí quando eu comecei a trabalhar ali com meus 15, 16 anos, eu passei a ir praticamente eu passei a ir para todos os jogos do Ceará. Você foi gerente de banco muito cedo, né? Eu estudei um pouquinho sobre a sua história. Depois você foi trabalhar em fundos de investimento. Foi para São Paulo e tal. Mas hoje você tem seu próprio negócio, né? Uma empresa de marisco, é isso? Eu tenho na verdade eu tenho 2 negócios, né? Eu tenho uma empresa uma distribuidora de frutos do mar e tem uma empresa que dá assessoria financeira que origina negócios para securitizadoras e FIDICs. FIDICs, né? Ainda não saí totalmente da minha área, que é o que eu gosto de fazer. E aí, em 2012, você começou aquele relacionamento com o Ceará? Começou a ficar ali por perto? Na verdade, Ricardo, assim, em 2009, eu comecei a me interessar em entrar no Ceará. De uma certa forma, naquela época, eu tinha 30 anos,
já era gerente do banco e tinha muita vontade de poder ajudar o Ceará. Na época eu conheci o Eudes Bringel, que hoje é vice-presidente da federação. Na época ele era diretor da área social do clube. E eu tinha muita vontade de entrar no Ceará. Mas não sabia como. Queria ajudar, não queria cargo, eu queria ajudar. Eu fiquei muito decepcionado uma certa vez que fui visitar o Ceará e não deixaram eu entrar. Disse, rapaz, não pode não, porque tem que ter uma autorização, tem que ser isso há muitos anos atrás. Mas aquilo ali nunca saiu da minha cabeça, né? Eu digo, olha, poxa, eu sou torcedor, eu queria conhecer as instalações do clube, aquela coisa. Amor, né? Porque o cara não ganha nada. Pra perder tempo. Perder o seu tempo pra ir ajudar. Não, mas eu nem me considero, eu não considero, Ricardo, que perder tempo, né? Acho que... Perder tempo eu tô falando em relação ao trabalho, né? Porque quando você sai do trabalho, você tá... Quando você faz uma coisa que você gosta, eu acho que, assim, existem ganhos... amor, né? Existem ganhos que não são só financeiros, né? Existem ganhos de conhecimento, de autoestima, então de satisfação, de você fazer aquilo que você gosta, né? Então, realmente, assim, hoje para você ser... Você foi atrás do Ceará, não foi o Ceará que foi atrás de você? Não, é verdade. Eu fui e aí... barrado, né? E aí, quando foi em 2012 que eu entrei pelo Projeto Ceará 2000, eu vi uma postagem do Danilo Ferreira, que na época estava se colocando a ser presidente do Projeto Ceará 2000, e aí eu fui para todas as reuniões, na época me coloquei à disposição para ser tesoureiro financeiro, e aí acabou que deu certo, fiquei... E aí depois eu fui presidente do Projeto Ceará 2000 por 2 mandatos. O Projeto Ceará 2000 acabou? Não, ainda existe. Ainda existe, o projeto foi criado. Ele corre paralelo à diretoria do Ceará. Na verdade é um projeto social, né? Que durante algum tempo chegou a ajudar muito o clube, principalmente na parte de arrecadações, na parte financeira, de alguma certa ajuda. Mas hoje o projeto tem realmente uma outra função, até porque o clube cresceu muito, mas existe. É um projeto que, assim, eu faço questão desde que eu entrei no Ceará como diretor, sempre apoiei. É um projeto que já tem quase 30 anos, então a gente tem que realmente vestir essa camisa, entendeu? Quando foi que você assumiu a gerência financeira do Ceará ou foi diretoria financeira? Não, foi a diretoria financeira. Na verdade, eu assumi na primeira gestão do Robson, lá no final de 2015. Ele me convidou para... Na época, eu era executivo lá era gerente do FIDIC do Bet Student, da BSPA. E aí, fiquei na gestão como diretor até agora. Você ficou nessa sua cadeira aí, BS. Foi o primeiro aqui do Conexões. Ele é um grande empresário, né? Uma pessoa de muito conhecimento. Isso é campeão, viu? Ali trabalhei lá 3 anos e meio. E aí você assumiu a diretoria financeira do Ceará com o objetivo de organizar o meio de campo financeiramente, né? Isso. Na verdade, esse foi o nosso intuito. O clube foi crescendo também, né? Em todas as áreas. A gente foi criando essa reestruturação. Tanto é que o clube hoje é muito organizado. Em 2015 o Ceará estava na B ou na A? Não, o Ceará estava na Série B. Na Série B. Série B. E naquela época, na verdade, a gente conseguiu escapar no último jogo, né? O clube foi campeão da Copa do Nordeste em 2015, mas aí perdeu vários atletas que, né, despertou interesse dos outros clubes, e aí acabou que o clube realmente brigou para não cair. Foi até de uma certa forma foi milagre, né? Carne de pescoço. Na verdade, foi um milagre, né? Porque, se eu não me engano, faltavam 7 jogos, faltavam 8 jogos, a gente ia ganhar 7, né? E a gente conseguiu ganhar 6, empatar 1 e perdemos 1. Então, assim, foi uma cabelo de sapo, foi uma combinação, assim, eu digo que foi ali realmente... Mas naquela época que você entrou, as finanças do Ceará não eram nem de perto o que são hoje, o que foram até ano passado. Né? Sim, Ricardo, porque na verdade a gente conseguiu criar um mecanismo por conta do acesso, né? Por conta a gente jogou a Série B em 2016, quando foi em 2017 nós subimos. Então a receita da Série A com relação aos direitos de transmissão é uma coisa absurda, uma diferença gigantesca. Abissal, né? Ainda é assim, né? Eu espero que isso acabe agora com o fim do contrato em 24 e a gente, né, existe uma formação de liga. Eu não sei se você
tá acompanhando, mas eu acredito que vai ter uma mudança muito grande no futebol brasileiro a partir de 2025 com essa questão de distribuição de receitas dos direitos de televisão. Independentemente de você estar na Série A ou Série B? Então, existe um peso maior, obviamente, a Série A, porque obviamente é mais atrativo, mas não é uma diferença tão grande. Para você ter ideia, ano passado o Ceará chegou a ter, se o Ceará tivesse ficado na Série A, nós íamos ter uma receita só de contrato de televisão em torno de 70 milhões. Esse ano, fechamos agora... mês passado, 10 milhões para a Série B. Então, você vê a diferença, né? Eu ia te perguntar a diferença é muito se grande. na Série B dá para ganhar dinheiro. Mas vamos voltar a fita aqui. Vamos lá, qual é o modelo de gestão? Eu tava com tanta raiva do Ceará, macho, que eu chamei o Marcelo Paes antes de lhe chamar aqui, né? Até porque você não tinha assumido ainda. E o bicho bateu todos os recordes de audiência aqui do programa. Até ele brincando comigo ontem, bora ver se o JP vai passar de ti. Então, a pergunta que eu faço a você, modelo de gestão, qual foi o modelo que em 2015 você implantou no Ceará para fazer o Ceará estar com suas contas em dia? E aí eu lhe pergunto, como é que estão as contas do Ceará hoje? Não, as nossas finanças, Ricardo, tá bem equilibrada, tá? Assim, é óbvio que com dificuldade por conta da queda, e aí também teve um gap entre a saída do presidente e a eleição. Isso dá, de uma certa forma, uma incerteza para o mercado financeiro, né? Então, o Ceará hoje goza de uma credibilidade muito grande perante o mercado. Então, existia essa instabilidade. Então, passado disso, a gente conseguiu colocar as finanças, assim, digamos assim, em ordem. E eu acredito que daqui para frente a gente não vai ter dificuldade. As contas estão em dia, estão. Os jogadores estão em dia, os salários... Estão. E principalmente se realmente sair, né, a operação da Liga, que nós estamos na LFF. Qual é esse negócio da Liga aí? Olha, isso aí a Liga, na verdade, a Liga é uma formação de clubes, né, de Série A e Série B e Série C também, para vender tem um player de mercado que quer comprar 20% da participação, né? Então, cada clube tem o seu percentual, né, de distribuição. Então, na verdade, isso vai passar a funcionar a partir de 2025. Você está falando dos direitos de transmissão? Só dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, tá? Então, existe um fundo que está colocando um recurso na frente para se tornar sócio da Liga. Então, todos os clubes, por exemplo, da LFF, que é onde o Ceará faz parte, eles já aprovaram, junto aos seus conselhos deliberativos, a venda de 20% disso. Então, o Ceará vai receber lá X milhões por essa venda. Isso essa ainda... liga é a mesma do grande rival? Quantos clubes estão nessa liga? 26 Os clubes. Grandes clubes do Brasil. Na verdade, é o seguinte, na Liga Forte são 26 clubes, entre Série A, B e tem alguns clubes de Série C. Aí existe uma outra liga com uma outra formação, que é a Libra. Aí lá tá o Flamengo, tá o Palmeiras, tá o Corinthians, tem outros clubes também que são grandes do futebol brasileiro, mas o Ceará resolveu, até por uma questão de coeficiente financeiro, a Liga, era mais interessante. Era melhor. Era melhor. A questão do coeficiente financeiro, sim. Diga um clube grande, muito grande do sul do país que está na LFF. O Atlético Paranaense, tá o Atlético Mineiro, tá o Fluminense, o Internacional, tá? Esses clubes todos fazem parte também da... E o Fortaleza tá junto também, né? Exatamente. O rival tá junto. Me diga uma coisa, a Série B dá dinheiro? Assim, não dá para comparar com a Série A, mas... Dá uma remuneradazinha, dá pra pelo menos pagar... Ricardo, na verdade, esse ano os clubes tiveram até dificuldades, tá? De poder manter, de ter uma proposta igual à do ano passado, porque a Globo resolveu não renovar o contrato junto com a CBF, e aí, aos 45 do segundo tempo, que foi definido aí, um player comprou e está vendendo aí para o mercado e acabou sendo o mesmo valor do ano passado. É como eu falei, é uma diferença, uma distribuição abissal. Diferente. Quem é que vai transmitir? Nós estamos em casa aqui, tá? Aqui ninguém tem medo de falar de corrimão, não. Quem é que vai transmitir os jogos da Série B esse ano? Na TV aberta, Bandeirantes, né? Na TV fechada, a Sport TV, e eu acredito que a empresa que comprou... Ainda, né? A empresa que comprou, ela vai vender para algum stream, alguma coisa do tipo, né? Entendi. Bom, então... Assim, com a sua assunção à presidência do Ceará, em termos de gestão,
continua a mesma coisa, né? Não mudou nada. Você já era diretor financeiro. Era. Eu posso dizer que o modelo de gestão é o mesmo. É lógico que assim, né? Com a minha entrada como presidente, eu quero mudar algumas coisas. Sim. Tá? Eu vi, né? Trabalhar, colocar em prática o que eu acho que foi certo, tá? A questão do crescimento do clube, trabalhar novas receitas, tá? E obviamente não seguir os mesmos erros. Eu acho que o clube houve um distanciamento muito grande com o torcedor. A questão faltou também, a questão muito da transparência. Então, eu acho que tudo isso a gente vai colocar em prática para que isso seja bem diferente. Eu acho que o torcedor já está percebendo essa mudança aí com um pouco tempo de gestão. Né? Ainda tá muito cedo ainda, né? Eu assumi o clube de fato, de direito, agora no dia 29, e aí você pega, já teve nesse intervalo de 10 dias, a gente teve 3 clássicos, então isso assim, acabou que a gente não conseguiu colocar muito o nosso dia a dia, mas daqui para frente a gente vai conseguir trabalhar dessa forma. Não tem dúvida. Me diga uma coisa, vamos lá. Com a queda para a Série B, é tanta pergunta que eu tenho para te fazer, macho, o tempo passando rápido pra caramba. O sócio-torcedor caiu muito com a queda da Série B? No primeiro momento, sim. Mas agora, né, já está retomando. Quando a raiva passa, o pessoal começa a gente ainda não chegou ao mesmo número que foi atingido a marca superior a 50 mil, mas eu acredito que logo, logo a gente consiga bater esse número, como eu falei para você. A gente vai trabalhar para engajar o torcedor dentro do clube, voltar a autoestima dele. Então, eu acredito que já esse número deva voltar. Nós temos quantos hoje ativos? Ricardo, para te falar, eu acredito que eu posso até te dar uma informação não 100% correta, mas eu acho que em torno de uns 38 mil. 38 mil. Então caíram 12 Foi mais ou menos o último número que eu vi. Caiu 30%, né? Caiu 30%. Mais ou menos, mas caiu mais. Caiu mais, porque já retornou. Vamos lá, qual é duas coisas. Qual é a receita estimada do Ceará para esse ano? Qual é a maior fonte de receita do Ceará para esse ano e qual é a despesa estimada? Olha, nós orçamos 90 milhões de receita para esse ano. Eu não contemplei a Liga. Se entrar, o valor da Liga vai passar de 150 milhões. Tá? Com relação à despesa, mais ou menos em torno de 85 a 90 milhões. Fica bem casado, né? Eu não quero te colocar em saia justa, até porque a gente está se conhecendo agora. Eu sei que a gente virou amigo daqui para frente. Claro, certeza. É porque a gente gosta muito de fazer amigos. Mas vamos lá. Qual sensação ruim essa de cair, né, macho? É péssimo. Quais foram, na sua visão, os grandes erros que o Ceará cometeu para chegar a esse ponto que chegou e cair? Olha, Ricardo, eu acho que o principal fator, na verdade, o futebol ano passado foi muito ruim, né? Realmente não tem condições da gente não ter ido a uma final de campeonato cearense. A Copa do Nordeste eu ainda fico um pouco calado, porque tem outros adversários, digamos assim, mais fortes do futebol brasileiro, mas é inadmissível o Ceará não ter ido para uma final de campeonato cearense, né? E também o Campeonato Brasileiro, a gente procurou fazer um time forte, tá? Mas infelizmente, assim, aconteceram algumas coisas. Acho que alguns atletas entraram também numa zona de conforto. Eu não entendo como é que o time começa. Eu me lembro como se fosse hoje. O time começou. Tu se lembra qual foi o primeiro jogo do Ceará na Série A do ano passado? O primeiro jogo do Ceará foi com o Palmeiras. Nós ganhamos lá de 3-2 e jogando muito bem, né? A gente deu um baile no Palmeiras lá, o Ceará vai né? ser campeão brasileiro. E termina na Série B. Então, infelizmente, né? É como eu falei para você, também foram 5 treinadores, né? Nós começamos com o Thiago, depois o Dorival. Acertamos com o Dorival, infelizmente ele recebeu uma proposta para sair. E aí é complicado, você tá mudando o treinador, muda sistema de jogo, muda... Então isso na cabeça do jogador, para ele assimilar, demora um tempo ainda. Então acho que isso aí foi um grande problema nosso ano passado. Essa saída do Dorival, acho que foi o pingo d'água, assim. Eu particularmente, sabe, Ricardo, naquele momento... Eu fui contra a saída do Thiago Nunes, sabe? Eu acho o Thiago um bom treinador. Ele deveria ter... Tudo bem que assim, a gente fez, como eu falei, 2 resultados ruins, ser eliminado pelo Iguatu, com todo o respeito ao Iguatu.
e ser eliminado pelo CRB, todo respeito ao CRB, mas a gente sabe que a gente estava jogando em casa, a gente tinha mais time, tinha um elenco mais forte, né? Então eu acho que, mas mesmo assim, eu teria dado uma oportunidade a mais pro Thiago. Você era diretor financeiro do Ceará, você não tinha voz não na hora de dizer, ei, pessoal, olha, aqui ia regimentar o pessoal? Na verdade... Ou tinha algum... cabeça dura que não, o caminho é esse aqui. Não, na verdade, assim, Ricardo, o nosso modelo de gestão era muito centralizado, principalmente no futebol. O Robson dava muita autonomia para os diretores nas suas áreas, mas assim, o futebol era muito concentrado em cima dele, né? Então, como eu falei para vocês, eu particularmente fui contra a saída do Thiago naquele momento. Aí você fala, mas pô, chegou o Dorival, mas o Dorival saiu. Eu não sei se o Thiago teria saído. Que adianta chegar para sair, né? Então não sei se o Thiago teria saído. Então, eu acho que faltou também, assim, um pulso forte e acabou que os jogadores entraram, alguns jogadores, de fato, né? Não todos, acabou que entraram numa zona de conforto. E aí o Vina entrou na zona de conforto, achando que ia ganhar lá 350 mil pontos por mês? Não vou dizer o Vina, mas assim, não quero citar nomes, mas alguns atletas entraram numa zona de conforto, achando que a gente conseguia reverter aquela situação a todo e qualquer momento, né? Que o nosso time não tinha time para cair, mas infelizmente o campeonato é longo, é um campeonato difícil, que aí você vai ver, você não tem mais margem para errar. E aí vem a questão também do emocional, né? Aí vem o torcedor, ele acaba te pressionando e você jogar sob pressão, nem todo mundo sabe, né? Não sabe ter essa diferença, às vezes o jogador não é tão experiente, então é uma sequência e um bolo que acaba te levando para baixo e que você não consegue mais sair. Deixa eu te falar. Eu acho que começar ganhando é fundamental, né? Não pode deixar a peteca cair. Mas vamos lá, você tem um orçamento inferior ao grande rival, você tem um orçamento que é maior do que quando você começou no clube em 2015, maior, mas certamente é bem menor do que o do ano passado, né? Bem menor. Bem menor. E aí, voltando ao jogo de sábado, né? A gente notou... o jogo contra o do Voltando ao jogo de sábado. Tá, desculpa. A gente notou claramente que o Ceará, com aquele time base principal, é uma beleza. Eu vou dizer uma coisa pra você. Marcelo Paes, não fique chateado comigo não, mas o time do Ceará é melhor que o seu. Jogando de igual para igual. O problema é que quando esse time tem que sair uma hora, cansa, jogo por cima de jogo. Quando entra o banco, aí o time cai de produção. Pergunto eu, com esse teu orçamento, o que é que você está vislumbrando de contratações para suprir o banco do Ceará, para o time ter pelo menos um plantel ali para se segurar e voltar à Série A? Não, a gente sabe da necessidade de contratar algumas posições, vamos trazer, tá? Mas eu também não... O que eu vejo, meu ponto de vista, tá? Eu acho que a gente tem algumas peças interessantes, sim, que possam suprir essa necessidade. O Eric está numa fase muito boa, né? É um bom jogador. Ano passado jogou pouco, tá? Precisava ter mais ritmo, mas hoje é um dos destaques do nosso time. Tanto é que os 3 clássicos que nós ganhamos e o último, ele foi decisivo, né? Fez gol, deu assistência. Então a gente sabe do diferencial do Eric. É o nosso Henrique. Tá numa fase muito boa, um jogador que tem uma cabeça boa, novo, jovem. Então, ele vem trabalhando bem. Presidente, me diga uma coisa. Vamos lá. Você tem boa parte da torcida do Ceará tá te ouvindo nesse momento e quem não está vai te ver no YouTube e na televisão no domingo. A pergunta que eu lhe faço, você tem noção da obrigação, da responsabilidade que você tem em ganhar a Copa do Nordeste? Não tenho dúvida disso, até porque, Ricardo, a gente entra para a história do clube ganhando título. Não é jogando bem, não é fazendo uma boa partida e não ganhando, né? Então, lógico que eu sei dessa responsabilidade, tá? A gente está trabalhando para isso. É como eu falo, final, ninguém se joga, a gente ganha, né? Então, todo mundo está consciente disso. Infelizmente, nós não ganhamos o jogo no sábado, faltou detalhes, tá? Mas isso realmente não pode se repetir. A gente sabe da responsabilidade, tá todo mundo, elenco, diretoria, né? A gente quer muito dar isso pro torcedor, essa alegria, e os jogadores também querem entrar para a história, né? Ali tem jogadores que têm muito tempo,
né? Tem alguns que ainda não conseguiram ganhar nenhum título, que estão mais tempo, mas não conseguiram ganhar nenhum título no clube. Então, a gente sabe dessa responsabilidade, é enfrentar o esporte. A gente sabe que também não vai ser fácil, tá? O esporte é um clube grande, é um clube que tem... grande, que mas tem ele é da Série B igual a gente. Ele tem um histórico né, de tamanho dentro do futebol brasileiro, mas a gente está pronto, a gente sabe da responsabilidade e vamos entregar tudo para a gente conseguir ser campeão. O JP, por que o primeiro jogo não é do Ceará, é do Sport? Não, porque na verdade O não. segundo jogo, não, a final... Porque no somatório de pontos o Sport terminou na frente. Terminou na frente? Terminou. O Sport, se eu não me engano, fez 19 pontos e o Ceará fez 16. Então ele tem essa vantagem de decidir o segundo jogo em casa da final. Tô aqui nesse lugar chiquérrimo pra te perguntar, qual é o seu mood? O meu eu já escolhi, meu anjo. O mood de viver em um lugar muito massa. De tudo que eu amo. Mood. Mudar é viver. Tô aqui nesse lugar chiquérrimo pra te perguntar, qual é o seu mood? O meu eu já escolhi, meu anjo. O mood de viver em um lugar muito massa. De tudo que eu amo. Mood. Mudar é viver. Tô aqui nesse lugar chiquérrimo pra te perguntar, qual é o seu mood? O meu eu já escolhi, meu anjo. O mood de viver em um lugar muito massa. De tudo que eu amo. Mood. Mudar é viver. Tô aqui nesse lugar chiquérrimo pra te perguntar, qual é o seu mood? O meu eu já escolhi, meu anjo. O mood de viver em um lugar muito massa. De tudo que eu amo. Mood. Mudar é viver. Tô aqui nesse lugar chiquérrimo pra te perguntar, qual é o seu mood? O meu eu já escolhi, meu anjo. O mood de viver em um lugar muito massa. De tudo que eu amo. Mood. Mudar é viver. Como é que tá a parte psicológica do Ceará? Você comentou agora há pouco, e existe um acompanhamento psicológico que, por momentos, no ano passado, eu pensei que não tinha. Não é possível que chegasse, falando aqui do Vina, não tivesse um acompanhamento psicológico para realmente levantar o moral desses caras, para poder voltar a ganhar. Como é que tá essa parte psicológica de acompanhamento do Ceará, tal qual a parte de treinamento físico? Não, esse ano, Ricardo, a gente mudou praticamente todo o staff ali, pelo menos a cabeça, né, do departamento de futebol, são outras pessoas. Eles já mudaram essa metodologia de trabalho, de fazer o jogador ficar mais tempo dentro do clube, de ter uma cobrança maior, tá? Então a gente vê isso, tanto é que os resultados estão, né, aparecendo. Ano passado a gente não conseguiu ir para a final de nenhuma das duas competições. Esse ano já chegamos à final. Infelizmente perdemos mas estamos na final. Olha para mim, você tem que ganhar esse jogo. Claro, essa claro. Copa do Nordeste. Não, eu acho que Qual é o prêmio? 2 milhões, o campeão. 3 milhões, né, não? Não, só o título dá 2 milhões. 2 milhões. O vice que nós já entramos, os dois entram o vice, né? O vice é 1 milhão. 1 milhão. Isso aí é premiação por fora do valor de participação. JP, nós não podemos prescindir disso. Macho, tu tem que ganhar, tem que fazer esse time ganhar. Não, claro. E é o que eu falo. E pra ganhar do esporte, olha que eu já fui assistir uma final de Copa do Nordeste lá. Um abraço aqui pro meu amigo Gustavo do B, que foi presidente do esporte há muito tempo, que é dono da Moura do B aqui, nosso patrocinador, mas vai levar uma peia. Vai apanhar. Me diga uma coisa, o que é para se ganhar do esporte, você tem a certeza, a noção que nós temos que ganhar pelo menos de 2-3-0 aqui dentro de casa, né? Olha, a gente já jogamos com o esporte esse ano aqui em casa, né? Ganhamos. Tem que ganhar de 2 ou de 3. O esporte fazia parte do nosso grupo. Captou? Não, eu acho que... de 2 ou de 3. E cada jogo é um jogo, aí tem que jogar com inteligência, né? Às vezes você pode ganhar de 1-0 e ir lá empatar. Agora, é óbvio que se você fizer um resultado aqui, você já leva para lá pelo menos uma coisa mais tranquila para você poder jogar, não jogar numa pressão. Isso é fato. Você já foi na Ilha do Retiro? Já Mas você já foi na Ilha do Retiro chovendo, não?
Não. Você já jogou dentro de uma não. piscina? Eu sei Já como é que experimentou é. jogar dentro de uma piscina? Eu sei como é que é. E aí? Nós vamos ganhar aquela ação? Entrou com ação, né? Ou Não, na verdade é o seguinte, o Ceará fez uma solicitação junto à federação para a CBF para a gente poder mudar o jogo para a Arena Pernambuco. Primeiro, mais estruturada, né? primeiro pelo fato da segurança também ao nosso torcedor. A gente sabe que a torcida do Ceará vai comparecer esse jogo. Então, é um estádio de Copa do Mundo, né? Uma arena que vai dar um conforto melhor, da mesma forma que a gente vai retribuir isso aqui no esporte, Jogando onde no Castelão. eles vão jogar na arena também, né? Então, Jogando. acho que mais do que justo eles poderem também, a gente poder estar fazendo esse jogo lá. E a gente viu agora recentemente o choveu lá, o jogo foi interrompido e a gente não, e a CBF não pode, né? De fato, eu sei que é um direito do esporte, mas não pode permitir isso por conta de ser uma final de um campeonato tão importante. Posso dizer pra você, a chance é quase zero de não ser lá. É muito difícil. Vamos esperar. Vamos esperar. Muito difícil. Mas, vamos lá, JP. Eu sou obrigado a te perguntar isso, tá? Eu sou um torcedor, mas não entendo nada de futebol, tá? Nem de administração esportiva. Mas me explica, também não gosto de ficar olhando pro lado não, certo? Deixa os caras lá, deixa o Fortaleza no lugar dele, mas eu sou obrigado, porque milhares de pessoas me pediram pra te fazer essa pergunta. Claro. Como é que o Fortaleza acerta em 2 técnicos, Ceni e Vojvoda, e a gente não consegue acertar num técnico, macho? Eu acho que até a gente acertou, né, Ricardo? Infelizmente, quando a gente contratou Acertou, mas nós acertamos tanto que levaram. É como eu falei pra Flamengo você. levou. Eu falo assim pra você, ó. Na verdade, os nossos quando eu falei do Thiago, eu acho que o Thiago ia realmente fazer um trabalho de Também médio e acho. longo prazo, tá? Eu acho que a gente não pode ser imediatista com o treinador. Às vezes a gente não pode confundir a performance com o resultado. O Ceni no começo né? sofreu pra caramba. Às vezes você não pode acertar, você não pode, né, misturar, confundir a performance com o resultado. Então, por exemplo, o Marcelo Paes, se eu não me engano, no primeiro ano do Rogério Ceni, ele perdeu um campeonato cearense pra gente e ele manteve o treinador. E aí o treinador criou uma metodologia de trabalho, de uma série de coisas que eu acho que faltou um pouco nisso, né? Assim, nós tínhamos Ceará foi tudo... muito imediatista. A gente tinha tudo para ter feito um trabalho com algumas peças também, com alguns treinadores que são bons treinadores. Por exemplo, eu acho que o Guto Ferreira é um bom nome. Total. É um treinador que ficou aí um Cadê ano... o Gordinho? Tá onde hoje? Ele tá no Goiás, né? Tá no Goiás. Então, assim, é um treinador que fez um bom trabalho aqui também no Ceará, tinha uma identidade muito boa. Eu, particularmente, gosto muito do Anderson, né? O Anderson trabalhou aqui com a gente por 2 oportunidades. Uma a gente acabou tendo que tirar por conta de resultado, a outra ele pediu para sair para ir pro Cruzeiro. Foi uma opção dele. Mas eu acho que, assim, a gente não pode ser tão imediatista com o treinador. Com certeza. Né? Quando você tem... Apesar da regra ser, você né? tem A regra é assim, né? você tem a certeza de que o treinador está fazendo um bom trabalho e que aquilo ali, aquela performance que ele está tentando vai atingir um resultado, você tem que saber, né? Na tua gestão, você tem domínio pleno sobre a diretoria de futebol do Ceará? É você que manda lá ou você é mais descentralizador do que a gestão passada? O Ricardo, na verdade, eu não gosto muito dessa palavra mandar, né? Eu acho que eu prefiro usar a palavra acompanhar e estar próximo, né? Assim, eu gosto muito tenho uma confiança muito grande no departamento de futebol. Lógico que, né, na minha gestão a gente vai estar junto, decidindo as situações. Não quero ser centralizador, de longe não é o meu perfil. Tá? Eu acho que futebol você tem que discutir mesmo com as pessoas. Quero trazer pessoas que considero que sejam bem melhores do que eu nas suas áreas, para que a gente possa construir uma instituição forte e fazer um planejamento bem feito para a gente chegar a atingir os nossos resultados. Então, assim, eu tenho plena confiança no departamento de futebol, sei que o trabalho está sendo feito. Eles têm autonomia total? Olha, tem, assim, no sentido de tocar o dia a dia. Agora é óbvio que uma contratação vai ter que passar por mim, até pela questão financeira, assim, isso aí é fato. Agora, em momento algum, eu vou querer centralizar e deixar tudo na minha mão. O trabalho vai ser feito Sempre normalmente, sempre em conjunto. O trabalho vai ser... Até porque eu também tenho uma experiência, eu já estou mais tempo lá dentro da instituição
e conheço. Conhece Então, como ninguém o Ceará. então a minha ideia é a gente estar dividindo as responsabilidades e dividindo aí o dia a dia. Bom, voltando para o técnico. Então, tem que dar margem, não é uma derrota que vai fazer você mudar o técnico e tal. Não é Mas a guerra. eu acho pode que até perder batalha, mas a guerra é muito mais Eu acho que, infelizmente, complexo. esse é o conceito muito do futebol brasileiro, né? É muito imediatismo, é o Diferentemente do resultado. europeu, né? Diferente do europeu. O Gustavo Morínigo, Certo. qual é a tua visão sobre ele? Ele vai ter o tempo necessário? Ele é um bom treinador, já mostrou isso, né? Subiu o time do Coritiba para a Série A, acho que em 2021, se eu não me engano. E é um treinador trabalhador, né? Ele tem o grupo na mão, é uma pessoa que é fácil de você tocar o dia a dia, é bem simples. Ele entendeu o DNA do Ceará, que isso é importante, tá? Isso é muito importante, o treinador entender qual é o DNA da instituição, né? Que isso a gente não pode perder essa essência. Nenhum clube de futebol pode perder a sua essência. Sem dúvida. Né? Então, ele está somando, é um treinador que nos colocou em 2 finais. Tem seu Tá? valor. Começou um ano, a gente sabe que todo torcedor começou o ano desacreditado com o elenco, tá? E aí nós conseguimos, né, apresentar esse resultado, mas é óbvio, como eu falei para você, você entra na história quando você tem título, né? Não é quando você... Você joga bem, mas você não joga ganhou. bem. Então, é óbvio que é importantíssimo a gente ganhar esse título da Copa do Nordeste, uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que o trabalho está sendo bem feito. Tem que ganhar. Tem que ganhar, JP. Vamos ganhar. Vamos Eu pensar, a acredito. palavra tem poder. Não, o time tem né? para ganhar. É. Né? Não tem banco, mas o time principal tem. Por falar nisso, vamos lá. Diga aí quais são as contratações que o Ceará tem em mente para os próximos dias, né? Que sejam a de imediato. janela fecha aí no próximo dia 20, né? Temos 10 dias ainda para contratar. A Pode gente adiantar alguma vai- coisa pra gente? Não, ô, Ricardo, eu não gosto muito de falar porque, assim, isso de uma certa forma, às vezes atrapalha na negociação. Mas o que eu posso garantir para o torcedor é que vai vir contratações sim, isso aí é fato. Até o dia o dia 20 a 20. gente está apresentando aí pelo menos uns 2, 3 jogadores. Essa é a nossa A ideia. final da Copa do Nordeste, qual é o dia? Dia 19 de março, de abril, aqui, né, na nossa capital, o primeiro jogo. E o segundo é dia 3 de maio, lá em Recife. E a janela se fecha dia 20. Dia 20. Ah, Mas independente, assim, o jogo Independentemente. não tem, porque já encerrou os prazos de inscrição. A de inscrição para a É. Copa do Nordeste. Né? Então, quem for contratado vai jogar a Série B, tá? Meu amigo, Série B. Vamos lá. Eu tô te perguntando que eu sei que você tem, mas é o Sim. meu modo de ser. Você tem noção da responsabilidade que você tem na mão? Você pode virar herói, o JP. Você pode sair dessa sua primeiro ano de gestão como herói, colocando o Ceará na Série A. Cara, tu tem que se dedicar diuturnamente, 24 horas por dia. Tu tem que sonhar com o Ceará. Claro. Até, Porque dá, macho. Ricardo, o seguinte, quando eu me propus a assumir o clube, tá, um dos pontos que eu tive que decidir realmente era isso. Era se realmente eu queria isso, né? Porque eu acho que uma pessoa para assumir o Ceará, ela tem que se dedicar, tá? Assim, você realmente tem que abdicar muita coisa. Quem é que tá tocando né? as empresas? Hoje eu tenho 2 pessoas que tocam, tocam pra tá? Para você ter ideia, eu tenho uma semana que eu não consigo nem ir na minha empresa, né? Acorda cedo, JP? Acordo cedo, gosto de fazer minha atividadezinha todos os dias. Que horas chega no clube? Eu geralmente chego no clube umas 9. Sou do FBI, não, tá? Eu chego geralmente no clube às 9 horas da manhã, mas vou já como diretor financeiro, eu ia no clube todos os dias, tá? Agora como presidente também, pretendo, sabe, assim, a dedicação tem... Eu antes de vir para cá, eu estava conversando com o Juliano Albeci, que é o diretor de futebol e executivo de futebol, estava falando para eles que realmente, assim, a Série A, a competição da Série B está na nossa mão, porque o clube tem um poder, né, financeiro um pouco maior em relação aos nossos concorrentes. Isso aí já é um grande fator. Tem uma É o maior da Série B? Posso dizer que o Ceará tem o maior
Maior receita anual da Série B? Mais do que o esporte? Não, talvez o esporte, assim, talvez o esporte possa ter uma receita maior. Ou um pouco maior? Pouco maior, mas o esporte com certeza ele tem um passivo maior, né? Ah, entendi. Ele tem... Em termos de equilíbrio, o Ceará está muito melhor. O time, eu vejo assim, em termos de finanças, os clubes mais equilibrados seriam o Ceará e eu acho que o Atlético Goianiense também. Então nós não temos desculpa. Exatamente. Então, assim... Eu não tenho dinheiro igual o concorrente lá da Série A, mas então, da Série B, macho. O que eu falo também é você trabalhar... Tô sendo muito chato, Não, fica tranquilo, fica à vontade. É você trabalhar o primeiro jogo como se fosse uma final. É até o último. Rapaz, eu tô achando que esse bicho é meu primo. Eu acho que é isso. Você não pode deixar relaxar. A gente tem para mim, nós temos já a estreia na próxima sexta, lá em São Paulo. O Ceará viaja quinta-feira. Porra, quinta-feira, na véspera do jogo? Porque é um voo direto, né, para Campinas. E Campinas fica ali, tu fica do lado de Campinas, a gente vai na quinta. É tranquilo, né? Tranquilo. O jogo é à noite, né? O jogo é 9h30 da noite. Tu vai? Vou fazer questão de... Tem que entrar em campo, se for preciso. Eu faço questão de estar junto, tá? Então, assim... A sensação que eu tô tendo, pessoal, a sensação que eu tô tendo é que o cabo é bom mesmo, esse tal de JP. Eu tô achando não, que eu tenho, o Ricardo, eu tenho um compromisso. Vocês estão achando também aqui? Eu tenho um compromisso com a instituição que eu quero entregar o clube na Série A. Eu quero entregar o clube na Série A. E quero ser campeão da Copa do Nordeste. Você vai ser campeão da Copa do Nordeste, vai colocar o Ceará na Série A. E se for campeão da Série B, não vai ficar se gabando que foi campeão de Série B, não. Entendeu? Que você vai se gabar quando for campeão da Série A. Aí sim. Aí seria um sonho. Você, no dia que o Ceará voltar para a Série A, no meio do campeonato, que se Deus quiser vai ser com antecipação. Deus quiser. Na segunda-feira subsequente, você vem aqui pro nosso programa. Venho. Tá marcado. Tá marcado. Cabo é bom. Eu venho depois de uma derrota, imagine depois de uma vitória, né? Daí o Zé Carneiro liga assim, cara, rapaz, eu digo, rapaz, ele depois mostrou que é macho mesmo, rapaz. Eu acho... Seguida, até porque a chave virou, né? Com certeza... começar a olhar pra trás, quem olha pra trás é retrovisor. E eu acho, sabe, Ricardo, que o líder, ele tem que realmente aparecer. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. A responsabilidade, ela tem que ser minha. Nas preleções, tu vai lá na... Vou, participo. Eu sempre participei, né? Agora mais do que nunca, como presidente da instituição, você tem que estar perto. Me diga uma coisa, rapidinho. Você saiu da empresa, né? Você acabou de dizer que tá uma semana sem ir pra lá e tal. Você tem que assumir o Ceará. Mas a chave do cofre tá comigo. Claro. A pergunta é, o diretor maior do time tem remuneração como tem o Fortaleza? Não, como é que é no Ceará? Não, pelo formato do estatuto nosso, não. Não tem. Não tem, mas eu acredito que isso deva ser discutido esse ano. Eu acho que deva ser discutido. Eu tenho praticamente certeza. E vamos esperar o que é que... Tanto além disso, como a questão do sócio-torcedor votar, eu tenho certeza que isso vai ser discutido e vamos esperar aí o que é que vai acontecer, até porque isso vai para votação, né? Do conselho. Como é que tá a base do Ceará? Tem algum jogador da base que possa ser aproveitado esse ano? Tem, tanto é que hoje, se você pegar o trabalho que a base vem fazendo aí de performance para levar... Eu acho que o principal trabalho da base é ela deixar pronto jogadores que possam jogar no profissional, né? Então, acho que esse trabalho está sendo muito bem feito, tá? A gente também dá toda a condição para isso. Tanto é que hoje temos vários jogadores que vieram da base e estão no profissional. Estrutura. Eu posso bater no peito como torcedor do Ceará, não tão praticante, né? Mas torcedor do Ceará de coração, que a nossa estrutura hoje, ela é comparável aos grandes clubes nacionais. Eu também não vou me comparar a Palmeiras nem nada, mas a gente está ali no mesmo patamar de um Botafogo da vida, diria até de um Fluminense, etc. Olha, Ricardo, sim, quem está te dizendo não sou eu, tá? Isso aí é o feedback que a gente pega de clubes que vêm treinar na nossa sede e eles falam que a estrutura não deixa nada a desejar dos clubes que vêm treinar aqui, por exemplo, o pessoal do Bahia, já veio Vasco, o técnico do Ceará, o atual, né, o Gustavo, quando ele chegou aqui, ele tomou um susto assim, porra, não esperava ser ele gostou da estrutura do clube, a gente sempre trabalhou muito isso, né, para dar uma condição de trabalho boa para os jogadores. Então, assim, hoje
a parte estrutural do clube é muito bem definida, parte também de equipamento, aparelhagem, não deixa nada a desejar para um clube de fora. O Ceará pretende se tornar um clube empresa? Ricardo, eu acho que agora não, tá? Agora não, tá? Mas eu até tenho falado que eu acho que a gente tem que começar a discutir e a entender o processo de uma SAF, tá? Mas eu acho que não é o momento agora, tá? Meu ponto de vista, até porque, como eu falei para você, como eu falei para você, o clube tem um equilíbrio nas suas finanças, então eu acho que a gente tem que procurar ainda trabalhar para esperar o melhor momento. É igual abrir o capital na bolsa, né? Tem que esperar o momento certo para abrir. É verdade. Até para você fazer a coisa certa. Avisa o Thiagão aí que você vai entrar 5 minutos no programa dele. Viu? A culpa não foi minha, não. Meu amigo JP, me diga uma coisa. Vamos lá. Relação com a torcida, né? Relação com a torcida. É muito ruim você... Primeiro aguentar. Ontem eu levei a negada frescando direto no sábado. E aí você vê o seu grande rival na Libertadores, né? Na Série A e tal. Isso afeta muito o psicológico da torcida. Como é a relação do Ceará? Como é que você pretende... Mesmo com essa derrota, que não foi derrota. Não foi derrota. Foi derrota no papel. Mas nós não perdemos dentro de campo. Como é que você pretende reaproximar? Eu não sei se o termo correto é reaproximar, porque a torcida voltou, né? Mas como é que você pretende se reaproximar com a torcida? Ricardo, mesmo na situação... assim, vamos lá, respondendo até isso que você está perguntando, eu acho que é o seguinte, a gente não pode olhar para o lado, eu tenho que olhar para frente. Né? A gente tem que voltar a trabalhar, primeiramente, para botar o time de novo na Série A. Tá? O Ceará estava há 5 anos na Série A, é a principal competição nossa, por conta realmente de receitas, a diferença de distribuição de direitos de transmissão é grande, então a gente não poderia ter caído, mas eu acho que não adianta a gente olhar para o lado, é trabalhar, é se cercar de pessoas boas, é trazer um grupo de pessoas que tenham o mesmo propósito teu, tá? de fazer um trabalho voltado realmente com seriedade. Então, eu acho que o caminho é esse, tá? Não adianta a gente querer se comparar, você tem que entender o teu momento. E trabalhar para voltar para onde você estava. Que é o seu devido lugar. Ano passado, a gente fez uma competição internacional, chegamos... tinha tudo. Eu sempre falo, sabe, Ricardo? Eu não assisto mal o jogo do Ceará, eu sempre falo, sabe, que assim, quando você coloca em mente que a tua palavra tem poder, que o teu pensamento tem que chegar, que tu tem que pensar grande, eu acho que é por aí. Né? Como eu falei para você falou aqui no início da nossa conversa, eu sempre falei que um dia ia ser presidente do Ceará. E eu trabalhei, eu me preparei para isso. Né? Lógico, sempre com muito respeito, com dedicação, mas eu acho que a gente tem que trabalhar, a questão de mudar a mentalidade. É mudar a mentalidade. Se eu não pensar que eu vou chegar lá... Não tem jeito. Eu não vou conseguir nunca, porque eu não criei esse modelo mental que eu vou chegar lá, entendeu? Então, acho que o caminho é esse. JP, você já realizou o seu grande sonho de infância. Foi ser presidente do seu clube de coração, o Ceará. Qual é o seu novo sonho? Sim, porque sonhos a gente realiza e sonha mais, né? O meu sonho é fazer história. Eu quero fazer história. Eu quero ganhar títulos. Eu acho que é isso que a instituição está precisando. Então, é isso que eu quero. Tá? Então, assim, é essa a ambição que eu quero. É ganhar títulos. Tá? O meu mandato aí é de 1 ano e 8 meses. Né? Próximo ano já vai ter uma eleição. Tá? Então, eu quero, nesse curto espaço de tempo, vou trabalhar muito para ser agraciado por isso. Tá? Pedir muito a Deus. Eu sei que a gente está trabalhando, tá indo para o caminho certo. O nosso grupo é muito comprometido, os atletas são profissionais, tá? Eles também querem a mesma coisa, têm o mesmo propósito do que a gente, então eu vou caminhar nesse sentido aí para ganhar títulos. Você tem o principal da vida, a oportunidade. É verdade. Deus te deu a oportunidade de entrar para a história.
Você tem tudo, JP, para entrar para a história. Basta você ganhar do Sport de 2 ou 3-0 no próximo jogo. E basta você começar com o pé direito na Série B ganhando do Ituano lá dentro. É isso aí. Não vem me dizer que o Ituano tem time para ganhar. Vamos trabalhar, como eu falei para você, a gente está trabalhando para isso. Só depende da sua gestão, que eu tenho certeza que você vai conhecer, porque eu já senti que você realmente é o cara. Você pode chegar lá. Quantos jogos o Ceará tem na Série B esse ano? São 38, né, ao todo. 38. 19 tá bom esse número pra você, 38? 19 em casa e 19 fora. Então vamos chamar 38 abraços aqui, tá? Tá, pode ficar à vontade. Tá fazendo sucesso da porra. Olha aí, Marcelo Paes, eu acho que o homem vai bater teu ibope. Vamos lá, o primeiro de todos, nosso maior ouvinte aqui, todo santo dia tá aqui, o patrão, torcedor do Fortaleza, mas respeita muito o Ceará. Um abraço pra você, Patrolino Dias de Souza, presidente do Sinduscom. Machado Broker, vai contando aí, JP. Vai. Doutor André Bezerra, grande oftalmologista, Marcelo Barbosa, Arthur de Castro, Eduardo Pimentel, torcedor do Vozão, Paulo Henrique, Elinaldo Diniz, Cleiciane Rodrigues, Alisson Souza, Calilzinho Otoshi, corretor mais antigo do Ceará, tem 120 anos de mercado imobiliário. Jardel Salvino, aliás, eu fui visitar uns parentes dele lá no Egito, recentemente. Soma aí, macho. Uriel Aguiar, Guilherme Aguiar. Já tá no 11, vai. Márcio Araújo, Marcos Meirelles, Alderaldo, Glaciliano, Evanusa Freitas, Mailton, Gaudêncio de Lucena, nosso ex-vice-prefeito, grande Gaudêncio, da Corpo Segurança. Um abraço pra você, torcedor do Ceará aí, viu? Torcedorzão do Ceará, grande Gaudêncio, um abraço pra você. Maurício Moreira de Souza, Matheus BR, Fabrício Andrade, Aderaldo Soares Neto, Ivo, da mídia digital, Luciano, Rafael Barbosa, Torres de Melo, um abraço pra você, Torres. Quantos? Já tá nos 25. 25. Giovana Vivian, Clínica Físios, pessoal da Clínica Físios. João Filho Veiga, Enina Ferreira, Alexandre Gomes, Gabriel Bezerra, Marcelo Santos, Luiz Silva, da Sólida Imóveis. Um abraço para você, Luiz. Vivi Jacobina, Marcos Feitosa, Jaime Linhares, Renato Gomes, Diego Dávila. Agora bateu os 38. 38. Só para finalizar, Fecha os 40. Cordelinha Queiroz, Luciano Ramos, Douglas Santana e muito mais. Mais de 150 pessoas mandaram mensagem pra você. Maravilha, obrigado. Você tá com a faca e o queijo na mão, JP. Graças a Deus. Só depende de ti, macho. Não, se depender de mim, já tá feito. Só né? depende de ti. Você tem que ganhar do Sport de 2 ou de 3, pra quando chegar na ilha, eu vou pra esse jogo. Vamos lá. Chegar na ilha, vai com a sua camisa nova aí. Se Deus quiser. E tamo junto, você tem 30 segundos pro seu recado final pra torcida do Vozão. Bem, primeiro agradecer o espaço, foi um prazer, Ricardo, lhe conhecer pessoalmente. Gostei. Tô aberto aqui pra, se tiver outras oportunidades. Vai ter quando o Ceará subir. A primeira segunda-feira. Com certeza. E dizer, primeiro, agradecer ao torcedor do Ceará, né, pelo apoio que foi feito no último jogo. Lá foi muito importante. Da TV Cidade? Foi muito. O narrador tossia, pelo que eu senti, ele tossia outro time, né? Eu também acho. Mas enfim, é gente boa, né? Então, agradecer ao torcedor do Ceará pelo apoio que foi feito, foi fundamental, foi muito importante. Isso aí dá uma energia muito grande para os jogadores. Infelizmente, o resultado não foi o que a gente esperava, mas vamos com temos outra oportunidade aí de, se Deus quiser, sairmos como campeão contra o Sport e vamos trabalhar para a gente fazer isso. Esse foi o grande João Paulo Silva, presidente do Ceará Sporting Clube. Nesse domingo, 8h30 da manhã, você assiste esse programa na TV Cidade. E você, a partir de agora, nas redes sociais, lá no YouTube, pode ver e ouvir tudo o que o meu amigo João Paulo deixou aqui de recado para a humanidade e para a torcida do Ceará. Muito obrigado pela grande audiência. Obrigado, Tiagão, por ter deixado a gente entrar no teu programa 5 minutos. E na próxima segunda, JP, mais um grande nome em homenagem ao Dia do Jornalista. Eu vou trazer para cá um grande jornalista com mais de 50 anos de jornalismo. E vocês vão saber quem é, porque é uma pessoa importante para a economia do Ceará. Muito obrigado, até segunda, se Deus quiser. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: Mude Praia do Futuro. Apartamentos de frente para um belíssimo mar da cidade.